é maior. Se Ele é maior. Mais uma vez juntos e mais uma formação dentro do Ministério de Pregação. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 5 da apostila número 1. E nada mais é do que a nossa vida de oração como pregadores. Nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor Jesus, clamamos a Tua bênção, clamamos um derramamento do Teu Espírito Santo para nos dar, nesse momento, o dom do entendimento. Que possamos abrir o nosso coração para buscarmos essa intimidade com o Senhor. Dai-nos, Senhor, o dom da oração pessoal. Dai-nos a graça de podermos ter intimidade com o Senhor. Maria, nossa mãe, clamamos a sua intercessão, que a Senhora nos ajude a ter essa intimidade com o seu Filho Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esse assunto que nós vamos conversar é um assunto extremamente amplo. Vamos pontuar aquilo que é fundamental para nós, como pregadores, para buscarmos uma intimidade com Jesus, a ponto de sermos usados por Ele e podermos escutar a sua voz e podermos anunciar tudo aquilo que Ele coloca no nosso coração. Que Deus possa estar conosco nessa formação. E eu gostaria de começar com uma frase extraordinária de Santa Teresinha. Rezem, pois deixar de rezar é ir para o inferno sem a ajuda do demônio. Só Santa Teresinha mesmo para nos fazer uma colocação como essa. E o próprio Jesus, ele rezava, ele saía, ele se afastava, ele saía de madrugada, ele saía escondido dos discípulos para estar na presença do Pai. Ele nos ensinou que essa é a estratégia para estarmos em missão. Em Marcos 1, versículo 20, de 29 a 39, nos relata uma passagem. Aqui diz que de madrugada ainda estava escuro e Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. E assim nós temos várias passagens apontando essa busca da intimidade com o Pai. A oração, ela é a base para a nossa missão. Na verdade, a oração é a base para todas as nossas atividades. E os grandes santos nos ensinam que a nossa vida, ela deveria ser uma vida de oração contínua. Isso não significa você estar fora da tua realidade de vida, mas em qualquer circunstância, seja num momento de diversão, seja no momento em que você está trabalhando, na rua, dirigindo, qualquer momento nós podemos estar em sintonia com o Espírito Santo, em intimidade com Jesus, aproveitando todas as circunstâncias para voltar o pensamento para Jesus, para estar escutando as inspirações, as moções do Espírito Santo. A oração pessoal, na verdade, ela te deixa preparado sempre para a próxima pregação. Você não sabe quando que vai ser. Quantas e quantas vezes eu tive experiências de ser pego de surpresa. Quantas vezes eu fui em velório para
ser presença para os familiares, e algum deles chegava para mim, Luiz Fernando, você pode fazer uma oração? Luiz Fernando, você pode falar alguma coisa? Nossa, várias vezes. E ali, naquele momento, sendo pego de surpresa, você tem que estar preparado. Você tem que estar com os ouvidos voltados para aquilo que Deus tem preparado para aquele momento tão especial. Quantas vezes em reuniões de família, alguém chegava, Luiz Fernando, você faz a oração? Luiz Fernando, você fala alguma coisa? Então, eu tenho certeza que isso também já aconteceu várias vezes com você. Também em grupos de oração, quantas vezes eu fui pego de surpresa. Você faz a palavra para nós hoje? Aconteceu um fato muito interessante, eu estava de férias em Cachoeira Paulista, na casa dos meus tios, e eles estavam ajudando a coordenar um encontro de casais, e de repente eles ligam e pedem para me chamar e falam assim, Luiz Fernando, teve um problema com um palestrante aqui do encontro, você poderia vir fazer a palestra para a gente? Foi assim, mas quanto tempo que eu tenho? Começa daqui meia hora. Nós temos que estar preparados não apenas para fazer uma pregação ou dar uma palestra, mas em qualquer momento, né, nós somos chamados a anunciar o Evangelho. Como dizia Santa Madre Teresa de Calcutá, muitas vezes nós seremos o único Evangelho que o nosso irmão irá ler. A responsabilidade é muito grande. Estejamos certos que a nossa pregação ela será mais eficaz quando nós conseguirmos misturar a palavra de Deus com a nossa vida e a nossa vida com a palavra de Deus. Pega comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Quando nós temos uma vida de oração, a nossa pregação, ela se transforma, porque Deus, ele vai confirmando a nossa palavra através de sinais, através de milagres. Então veja, ele confirma a nossa palavra com manifestações de graça, não porque somos especiais, não porque merecemos, não porque somos santos, porque não depende de santidade para sermos instrumentos através dos carismas, porque eles são para servirmos os nossos irmãos apenas. E eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu tive em uma das pregações. O Senhor já me permitiu muitas experiências semelhantes. Eu quero contar uma para vocês como o Espírito Santo conduz. Eu estava fazendo uma pregação a respeito do perdão. O tema era perdão. E eu fui dar um exemplo de uma vez que nós estávamos num grupo de irmãos fazendo uma partilha, e um dos nossos irmãos presentes estava partilhando uma experiência dolorosa que ele teve com o pai, afirmando que ele não conseguia perdoar o pai. E naquela reunião, especificamente, eu me ajoelhei diante dele e falei assim, agora, fulano, eu sou o seu pai. E eu quero que você feche os teus olhos e não escuta o Luiz Fernando, mas escuta o teu pai falando. Eu te peço perdão por tudo aquilo que eu fiz. E ele tinha relatado o motivo. Eu usei da partilha dele para fazer aquele momento. E foi uma bênção. Então, na pregação, eu estava contando a respeito disso. E foi impressionante, porque o Espírito Santo me conduziu a fazer essa experiência com um rapaz que estava na assembleia.
eu pedi licença, falei assim, eu vou mostrar para todos como foi que eu fiz, como foi essa experiência. E eu pedi para ele levantar na assembleia. Falei assim, agora você faz de conta que você teve um problema muito sério com o seu pai e não consegue perdoá-lo. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá naquele grupo de partilha. Eu ajoelhei nos pés daquele rapaz, olhei para ele e falei assim, agora eu sou seu pai. E eu te peço perdão. Sabe aquilo que eu te fiz? Não foi por maldade. Eu não sabia fazer diferente. Foi porque eu te amo. Ou, na hora que eu falei isso, o rapaz me levantou e me abraçou em prantos, pelo quanto Deus tinha tocado a verdade, porque era aquilo que aquele determinado rapaz que estava ali fazendo um teatro comigo estava vivendo. E foi uma bênção, porque depois da pregação ele deu o testemunho, sabe? Às vezes Deus permite essas delicadezas para mostrar que Ele tem poder, que Ele pode, mais do que qualquer coisa, Ele pode. E muitas vezes, quando acontece alguma coisa, a gente se assusta. Aliás, nós deveríamos nos assustar quando não acontece. Porque a palavra aqui em Marcos também é muito clara e diz, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes milagres, eles acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão a mão sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Palavra da salvação. E nós temos que tomar posse dessa palavra, nós temos que tomar posse dessa verdade, para que a nossa pregação se transforme. E isso é resultado da nossa intimidade com Deus. Essa deve ser a nossa lida com o Senhor. Sem melindres. A nossa vida de oração, a nossa intimidade, como eu já falei em outro dia na formação, as orações prontas, aquilo que a gente lê, as orações que já são decoradas, tudo isso é válido para melhorar a nossa devoção e a nossa intimidade. Mas nós não podemos ficar presos a estas orações, a estas devoções. Nós temos que abrir o nosso coração num relacionamento de amigo para amigo. Como diz a palavra em Êxodos 33, versículo 11, a respeito de como Moisés lidava com Deus. O Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com o seu amigo. Assim nós devemos buscar, dentro da nossa vida de oração pessoal, essa intimidade, aonde nós lidamos com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, como um amigo. São João Crisóstomo, ele diz assim, a oração é uma âncora segura para quem está em perigo de naufragar. É um tesouro imenso de riquezas para quem é pobre. É um remédio eficacíssimo para os enfermos e um fortificante certo para a nossa saúde. E assim, se nós formos buscar os santos, eles pregam, têm palavras fortes para nos ensinar a respeito da nossa vida de oração. O próprio livro de Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior, vale a pena nós entrarmos nessa literatura e buscarmos essas etapas dentro da nossa vida de oração. E nós só vamos aprender a ter essa intimidade buscando a nossa vida de oração, estando ali,
É muito importante termos mais ou menos, né, uma hora certa, termos um local. Aqui é o meu cantinho de oração, meu quarto de guerra. Né? Cada um de nós devemos ter. Eu tenho esse altarzinho aqui dentro do meu consultório. Assim você pode ter na tua casa, dentro do teu trabalho, se for possível, aquele lugar onde você vai buscar a presença de Deus. Sempre que somos orientados a respeito de ter uma vida de oração, é muito importante essa questão de termos um lugar, de termos mais ou menos aquele tempo, ainda que seja 10 minutos. Aqueles 10 minutos é sagrado. Essa é uma condição indispensável. Nós sabemos que existem várias modalidades de oração e todas elas nós podemos utilizar na nossa oração pessoal, que é a oração de louvor, a oração de perdão, a ação de graças, a intercessão, a oração em línguas, as orações inspiradas, as orações que nós temos decoradas, orações lidas, enfim, nós temos muitos livros que nos auxiliam, mas lembrando que oração é diálogo. Nós temos que verbalizar muitas coisas que estão no nosso coração, mas nós temos que aprender a escutar. Em todos os momentos aonde temos aquele tempinho para estar com Jesus, nós temos que treinar e escutar. E a escuta, ela não vem através de vozes audíveis, ela não vem através de nenhuma manifestação, né? E não depende também sentimento nenhum, eu não preciso sentir nada para estar rezando, né? Não preciso ter emoção nenhuma, eu simplesmente tenho ali aquele momento aonde eu rezo, aonde eu paro, eu escuto, e eu escuto Deus através, e Deus fala comigo através da minha imaginação, através de visualizações, através da palavra de Deus, através de alguma lembrança, através de algo que alguém falou, alguma pregação que eu escutei em algum ponto, alguma vez, e isso vem na minha recordação. É assim que Deus fala, naquele momento aonde nós estamos em oração. Alguma inspiração que Ele dá, alguma pessoa que Ele faz vir à sua memória, aí você reza por ela, você posteriormente a busca, se for essa a inspiração que Deus te deu ali naquele momento. Ou seja, nós temos que estar abertos, e esse é o apelo que é feito para mim e para você como pregadores, a termos essa fidelidade à nossa oração pessoal. Precisamos buscar também uma intimidade com a palavra de Deus, buscar o recurso de ler os salmos, de ler alguma passagem, de ter alguma orientação de como ler a palavra de Deus durante aquele meu momento de oração pessoal, utilizar, identificar na palavra aquilo que Deus fala, aquilo que te chamou a atenção, né? Sempre, em todas as vezes que nós estivermos rezando com a palavra de Deus, sempre escutar o rema, ainda que eu não vá fazer pregação nenhuma, mas é aquela palavra que salta da palavra de Deus e vem direto ao nosso coração. Isso tudo é treino que nós temos que buscar. Enfim, assim como diz a palavra de Deus, Mateus 7, versículo 20, e pelos frutos vocês serão conhecidos. E isso nós avaliamos, em primeiro lugar, pelos frutos que nós colhemos na nossa vida, onde nós podemos dar testemunho dessa intimidade com Deus, através de um equilíbrio emocional, através da vivência dos frutos, da mansidão, da paciência, da humildade,
do amor acima de qualquer coisa. Como nos dizia, eu estava escutando esses dias uma pregação da Pat Manfield, que foi uma das que estavam lá, em Duquesne, quando começou a renovação carismática, que teve toda aquela manifestação do Espírito Santo. Ela, numa pregação falando sobre o batismo no Espírito Santo, ela estava dizendo que a maior evidência de que uma pessoa foi genuinamente batizada no Espírito Santo são dois frutos iniciais que brotam no coração. Primeiro, o desejo da oração pessoal, e segundo, o desejo de amar o nosso irmão. São os dois primeiros sinais que provam o quanto nós recebemos esse derramamento do Espírito. E nós podemos clamar esse batismo todos os dias, que o Espírito Santo venha nos ajudar nesse mergulho à intimidade com Deus na nossa vida de oração pessoal. Que essa oração de São João Maria Vianney possa ser a nossa oração de todos os dias. Meu Deus, eu vos amo e meu único desejo é amar-vos até o último suspiro da minha vida. Meu Deus infinitamente amável, eu vos amo e preferiria morrer amando-vos a viver sem vos amar. Senhor, eu vos amo e a única graça que vos peço é amar-vos eternamente. Meu Deus, se minha língua não puder dizer a cada instante que eu vos amo, que meu coração vos repita tanto quantas vezes eu respire. Amém. Se você deseja ter uma vida de oração pessoal, tenha certeza que Jesus quer muito mais. E Ele fará tudo para que isso aconteça, desde que haja no teu coração o desejo de ter essa vida, de ter esse momento e de crescer e não se satisfazer com aquele padrão que nós estabelecemos. A cada dia nós podemos nos aprofundar mais e mais nessa intimidade. E é isso que eu desejo para você que me escuta, que você tenha essa intimidade a ponto de conhecer o que está no coração de Deus e ser porta-voz dessa palavra e dessa boa nova que transforma a vida desse mundo, a vida dos nossos irmãos. Que Deus te abençoe. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.